Hoje é 31 de janeiro de 2018. O fim do ano ainda não acabou. Os partícipes do sistema judiciário brasileiro ainda estão por aí. Advogados viajam ao exterior, juízes viajam à Europa, alguns estão em Portugal, outros estão matando a saudade do Louvre e vendo as esculturas maravilhosas de Rodin. E o cronista está por aqui. Não conseguiu parar, não conseguiu tirar férias, não conseguiu descansar. Seria hora, quem sabe, de tirar um descanso octogenário já. Era hora, talvez, de sossegar, mas dizem que o trabalho mantém a lucidez e não paralisa as atividades da máquina humana, inclusive das transmissões pelas sinapses de um neurônio a outro dos 85 bilhões que nós costumamos ter no cérebro. De qualquer maneira, o fim do ano está por aí. É carnaval, abençoado por Deus, como dizia Jorge Ben, hoje Jorge Benjor. É carnaval. Depois do carnaval, o brasileiro há de pensar o que vai fazer para solucionar as pendengas deixadas no ano que já foi. Mas, lá no Sul, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela 8ª Câmara, quiçá, resolveu examinar e julgar a apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, o metalúrgico, e a unanimidade acresceu a pena imposta pelo magistrado Sérgio, acresceu a pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês. Às vezes esse 1 mês a mais significa a vontade do magistrado para garantir o não cômputo da prescrição. O cronista não fez cálculos ainda e não vai interferir, não pode interferir no mérito de disputa entregue a um colega competente, o jovem Cristiano Zanin. Competente, denodado, esforçado, agressivo, porque a defesa precisaria ser agressiva. E dentro desse contexto se fica pelas bandas, pelas paralelas do julgamento. Eticamente, o cronista está proibido de comentar o que aconteceu naquele julgamento. Apenas uma curiosidade a satisfazer, porque a condenação foi uníssona, ou seja, os 3 desembargadores votaram com os mesmos fundamentos, com as mesmas soluções, com a mesma pena e sem disputa qualquer quanto à aferição do quantum. O que significa que, evidentemente, conversaram antes, porque não se vai a um julgamento dessa natureza sem manter um contato frequente, é claro, com os companheiros que fazem parte da mesma turma ou da mesma Câmara. Obviamente, 3 desembargadores cultíssimos não haveriam de ir a um decisório dessa natureza sem discutirem aquilo que constaria no voto do relator
e o que deveria constar para a conjugação ou não de vontades na decisão final. Aquilo significa exatamente o título desta crônica que foi tomado de Gabriel Garcia Marques, crônica de uma morte anunciada. Aquilo estava sendo já santificado há muito tempo. E mesmo com as 450 páginas do voto do eminente desembargador que iniciou aquela decisão unânime, mesmo com as 450 páginas, a decisão já vinha pronta, com opção do tríduo, sem debates maiores. Dentro daquele contexto, o jovem e competente advogado Zanin foi aquilo que se costuma dizer, foi ao sacrifício, com a sua toga, não nova, mas quase, com a sua condição de disputa, sim, porque era preciso disputar, mas o único a não saber qual seria o resultado era o eminentíssimo colega criminalista. Aquilo já vinha pronto. A surpresa, se surpresa deveria haver, foi o acréscimo de pena de 9 anos e qualquer coisa para 12 anos e qualquer coisa. Porque, afinal, é preciso demonstrar que a severidade deveria estar presidindo ao julgamento, ou presidindo o julgamento. Fica melhor num português castiço. As coisas estão a se desenrolar, houve um habeas corpus para que Lula não fosse aprisionado, um habeas corpus que tem ou não condições de prosperar adiante. O cronista não se manifesta a respeito desta qualificação, desta circunstância. Lula entregou o passaporte, queria o papel de volta, não lhe iam lhe dar esse papel em retorno, com receio de que ele não retorne, mas não faz parte aí da prestação de contas do ex-presidente ao futuro, não faz parte uma fuga para o exterior, porque quando o réu quer fugir, ele foge com ou sem passaporte. Basta ter algum no bolso e saber gastá-lo na direção adequada. Vai e não volta, ou é pego lá fora se houver tratado de extradição. Às vezes é pego mesmo não havendo tratado de extradição. Há uns paisecos por aí em que o fugitivo volta acorrentado à manga do policial federal que foi buscá-lo, sem tratado de extradição, sem intervenção, interferência diplomática, vai naquilo que se diz na mão grande, vai ou volta na mão grande, acorrentado ao pulso do policial ou à poltrona do avião no último banco do voo comercial saído lá das lonjuras. Então, o Lula pediu licença para ir, ele iria e voltaria com certeza, se é que se conhece um pouco da personalidade do ex-presidente, que, diga-se de passagem, cooperou ativamente, ele, Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, para que a Polícia Federal tivesse a força que tem e para que o nosso Ministério Público tivesse o poder que tem. Aliás, o ex-presidente Luiz Inácio deveria ter um busto esculpido à porta da direção ou diretório nacional da Polícia Federal, em homenagem àquilo que ele fez por essa competentíssima agremiação policial, porque se houve quem fortalecesse a instituição do Ministério Público Federal, em geral, não só federal,
em razão dos pressupostos instituídos, ou também em razão do fortalecimento da Polícia Federal. Se houve alguém a fazê-lo, foi o presidente Luiz Inácio e foi também o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Os dois mereceriam, sim, uma escultura. A criatura se volta contra os criadores, mas é assim que funciona. Quanto ao mais, é esperar o que vai acontecer, é esperar que o carnaval se passe. O Supremo Tribunal Federal não quer mexer agora naquela maioria mínima, a maioria de um só, a questão correspondente à decretação da prisão provisória ou da prisão processual daquele que já foi condenado em segundo grau, embora não transitada em julgada a decisão, não quer mexer. Aquilo é um osso de caroço, aquilo é um osso duro de roer, e é melhor deixar aquela maioria de um voto pendurada no vazio por enquanto, a ver o que vai acontecer. Quanto ao resto, um bom carnaval àqueles que estão ainda preparando ou expectando os folguedos. Um bom resto de férias àqueles que estão nas Europas da vida, que estão no Louvre de Rodin, no Louvre de Lautrec, no Louvre de Van Gogh, no Louvre da amadíssima Mona Lisa, no Louvre de Pollock, no Louvre daqueles outros tantos cujos fantasmas ainda estão a povoar aquele palácio de cristal. E na nave, pá.